Pessoal, hoje nós vamos estudar em física Teorema de Pascal. A partir desse teorema é que existem os elevadores, os prensa hidráulica, direção hidráulica de carros, macacos, tá? De trocar pneu, tá? Tudo isso se deve ao Teorema de Pascal. O que é o Teorema de Pascal? O acréscimo de pressão exercido num ponto de um líquido ideal em equilíbrio e confinado em um recipiente fechado é transmitido integralmente a todos os pontos desse líquido. Então, você vai fazer uma pressão, tá? Aqui, pequena, só que o acréscimo de pressão, ela vai ir em todos os pontos, tá? Igualmente, e vai gerar uma força bem maior. Tipo um macaco de carro, você aplica uma força pequena, que senão você não ia conseguir levantar o carro, e a partir dessa força pequena, o aumento de pressão, ele vai se dar nesse ambiente fechado, ele é fechado, tá? Então, ele vai dar uma força bem maior para conseguir levantar o carro. E aqui no nosso estudo, a gente vai estudar bastante a prensa hidráulica, tá? É o centro dos nossos estudos. Mas existem elevadores hidráulicos, prensa, direção hidráulica, né? A direção hidráulica é tão macia dos carros, né? Quem não tem carro com direção hidráulica e vai dirigir um carro com direção hidráulica, vê a diferença. Na outra, a gente tem que fazer uma força bem maior para virar o carro. E na hidráulica, né, com um dedinho, tu já muda de lado o carro, porque existe esse esquema aqui, que tu bota uma força pequena e o acréscimo da pressão vai e faz uma força maior, tá? A prensa hidráulica é uma máquina simples que serve para realizar a multiplicação de uma força. Então, ela multiplica as forças, entendeu? Vai uma força pequena e vai multiplicar a força maior, na mesma proporção da área, que nós vamos ver aqui na fórmula. Ao aplicarmos força num ponto desse líquido, o que é transmitido de um ponto a outro do líquido não é a força, e sim o acréscimo de pressão. Então, quando você faz uma força, tá? Você vai gerar uma pressão dentro dessa prensa, que vai surgir uma força maior, tá bom? É o acréscimo de pressão que é aplicado, tá? Incompressível quer dizer que não diminui de volume por conta da pressão, tá? Nada diminui de volume. O mesmo líquido, ele vai circulando aqui, ele não diminui de volume. Todos os pontos vão sentir a pressão igualmente. A fórmula do Teorema de Pascal. F1 sobre A1, F2 sobre A2. Tem livros que a área é um S, tá bom? F1 é a força do êmbolo menor, é em newtons. O êmbolo menor é o espacinho menor aqui, ó. A1 é a área do êmbolo menor, tá? F2 é a força do êmbolo maior. E a área 2 é a área do êmbolo maior, que é em metros quadrados. A força é newton e a área é metros quadrados, tá? Aqui nós temos um exemplo. Considere que no esquema mostrado abaixo, a área do pistão 1 seja de 10 centímetros quadrados e a do pistão 2 seja de 25 centímetros quadrados. Se uma força de 45 newtons for aplicada ao pistão 1, espera-se que sobre o pistão 2 atue uma força de igual intensidade. Então, o que é o Teorema de Pascal? É uma proporção. Depende da força 1 com a área 1, vai ser proporcional à força 2 com a área 2, tá? Eu já vou explicar o que acontece. Então, a área 1 a gente leu que era 10, a área 2, 25, a força 1, 45, e nós queremos saber a força 2. Então, a gente vai substituir, ó. A força 1 é 45, a área 1 é 10. Força 2, tu não sabe. A área 2 é 25. Aí você vai fazer esse processo aqui.
F2, 10F2, 10 vezes F2 é 10F2, né? 45 vezes 25 dá... Então, tu faz 10 vezes F2, 10F2. 45 vezes 25, 1125. F2 igual a 1125 dividido por 10, que dá 112,5 newtons, tá? Aqui eu só queria explicar ligeirinho. Então, se você dividir 45 por 10, vai dar 4,5. E se você dividir 112, deixa eu fazer na calculadora aqui, dividido por 25, também dá 4,5, entendeu? É a mesma proporção, tá? Então, a gente faz uma força pequena numa área pequena, mas o aumento de pressão é proporcional à área que ele vai ir com a força que tem lá, tá? É na mesma proporção, por isso que aqui é tipo uma proporção, daí tu faz sempre cruzado os exercícios. Aqui exercício 1, ó. Uma prensa hidráulica tem dois êmbolos de áreas iguais a 0,2 e 2. Calcule a intensidade da força transmitida ao êmbolo maior. Sempre tem que ver o que tá pedindo. Quando se aplica ao êmbolo menor uma força de 150 N. Então, o que nós temos? Área 1, 0,2, área 2 é 2. O F1, a força 1... é 150, ó, menor, então é o 1. E tu quer saber do maior, tu quer saber o F2, tá? Então, você bota a fórmula, o F1 é 150, o A1 é 0,2. O F2 nós não sabemos e o A2 é 2. Aí você faz assim, 0,2 F2 igual a 150 vezes 2, que dá 300. F2 igual a 300 dividido por 0,2, F2 igual a 1.500 newtons. Uma prensa hidráulica tem dois êmbolos de áreas iguais a 0,1 e 3. Então, área 1, 0,1, área 2, 3. Calcule a intensidade das forças transmitidas ao êmbolo maior, de novo, ó, ele quer saber o F2, quando se aplica ao êmbolo menor uma força de 100. Então, força 1, 100. Aí você faz a mesma coisa de novo. F1 sobre A1, F2 sobre A2. F1 é 100, A1 é 0,1. F2 sobre 3. 0,1 vezes F2 igual a 100 vezes 3, 300. E divide e dá 3.000. Número 3. Uma prensa hidráulica tem dois êmbolos de áreas iguais a 0,1 e 2. Então, já bota o A1 e o A2. Calcula a intensidade das forças que deve ser aplicada ao êmbolo menor. Agora, ele quer saber o menor. Ele quer saber o A1. Para que no êmbolo maior possamos levantar com facilidade um carro de peso 12.000 newtons, tá? Então, aqui é aquela coisa do carro. Como você vai conseguir levantar o carro? Graças à prensa hidráulica. Ó, o A1, o F1 nós não sabemos. O A1 é 0,01, o F2 é 12.000 e o A2 é 2. Aí você faz esse cálculo. 2 vezes F1 igual a 120, 0,01 vezes 12.000 dá 120. Divide e deu 60, tá bom? Qual que é o segredo aqui? O teorema de Pascal é bem fácil de calcular, né, pessoal? Porque é sempre assim, cruzado, que a gente faz, quase sempre as contas. Eu apliquei só esses 3 probleminhas, porque a maioria é bem parecido, tá? Não precisa ter mais problemas para vocês aprenderem. Então, você só tem que prestar atenção no problema, sempre o que é A1 e A2, e qual força pede, ou qual a área pede, se um dia aparecer um problema com área. F1 e F2. O menor sempre é F1 e o maior sempre é o F2. A área menor sempre é o A1 e a área maior sempre é o A2, tá? Aqui também, se você fizer uma prova real, você vai saber
que o 60 dividido por 0,01 vai ser a mesma coisa que 12.000 dividido por 2, porque eles têm que ser na mesma proporção. Área pequena, força pequena. Área grande, força grande, tá? Por isso que existe a prensa hidráulica. Você aplica uma força pequena e o acréscimo de pressão vai lá e aplica uma força bem grandona para a gente não precisar levantar peso, tá? Então, uma boa aula para vocês.